Nossa, hoje é dia de TCC. Preciso levantar. Oi, eu sou o Matheus Eramazoco, eu sou do terceiro Nutrição e hoje eu vou trabalhar um pouquinho essa questão da diversidade da culinária dentro do continente europeu. A Europa, ela é o segundo menor continente em questão de extensão territorial e ela também é conhecida pelo nome de Velho Mundo, já que ela é o berço da cultura ocidental. Basicamente impossível você falar de sociedade humana sem citar a Europa. Centro de grandes acontecimentos, lá foi onde surgiu as primeiras revoluções culturais e científicas do mundo. Além de que no século XVIII e XIX era a região mais rica do mundo. A Europa, ela se limita territorialmente com a Ásia, mais precisamente a leste. Ela é considerada um prolongamento de massa continental, que forma assim a Eurásia. Os dois continentes, eles são separados por uma cordilheira que chama Montes Urais. E devido ao seu contorno bastante irregular, o continente europeu ele apresenta muitas penínsulas e ilhas, e muitos países com costa litorânea. Passando agora um pouquinho para as receitas, eu vou começar falando sobre o risoto. O nome risoto é de origem italiana e significa basicamente arrozinho ou pequeno arroz. Segundo alguns historiadores, esse prato teria surgido na Lombardia, que é basicamente no norte da Itália, no século XI. Isso aconteceu basicamente quando o sul do país era dominado pelos sarracenos. E essa é basicamente uma das formas que os cristãos daquela época chamavam os muçulmanos. E foi esse povo que introduziu o grão que é utilizado na preparação hoje. E a partir da Sicília, esse produto tomou rumo ao norte da Itália. A receita mais famosa do risoto, ela só ia ser inventada no século XVI, em Milão, pelo mestre Valério de Fiandra. A história é basicamente o seguinte: conta-se que Valério tinha muitos ciúmes da sua filha que ia se casar. E na hora de preparar o risoto, ele deixou cair acidentalmente açafrão dentro da receita. E a ideia era estragar o prato, mas na verdade acabou que todo mundo aceitou muito bem e assim surgiu o risoto alla milanese. E para ser o nosso representante da Itália, a gente trouxe uma citação do Luciano Pavarotti, que ele diz o seguinte: precisamos ter a música na cabeça para cantar com o corpo. E tem tudo a ver comigo, né? Passando um pouquinho agora pra França, eu vou falar um pouquinho sobre a omelete. A omelete é um prato muitíssimo democrático, né? Porque ela pode ser feita de várias formas e ela sempre é muito barata. Acredita-se que, apesar de eu estar falando da omelete francesa, acredita-se que ela nasceu, basicamente, na Pérsia, onde hoje é o Irã. A história é basicamente o seguinte, que eram ovos batidos com ervas e fritos até eles ficarem mais firmes e cortados. Essa era basicamente a receita, ela chamava couscous. E através do Oriente Médio e da África do Norte, a receita acabou chegando para a Europa. E lá ela sofreu várias alterações, o que deu origem a pratos como frittata italiana, tortilha espanhola e a famosa omelete francesa. Para representar um pouquinho a França, a gente vai citar o Pierre Hermé, que é um chefe pâtissier, sei lá. É isso aí, que é um chefe pâtissier. E a frase dele é o seguinte: quando a técnica é dominada, ela se torna invisível. Passando agora para a Inglaterra, eu vou falar um pouquinho do banoffee. O nome banoffee surgiu basicamente da junção da palavra banana e toffee. De origem inglesa, o banoffee ele foi criado em 1974, no restaurante do Monge Faminto. O proprietário Nigel Mackenzie e seu chefe Ian Dowding chegaram na receita final do banoffee após uma tentativa de alterar a receita americana do Blunscoffy Toffee Pie. Mackenzie tentou fazer esse doce com maçãs e até mandarinas, mas somente quando ele adicionou banana à receita que a junção ficou perfeita. E esse doce foi tão bem aceito pelos clientes que eles não tiveram outra opção que não deixar dentro do cardápio. Para representar um pouquinho a Inglaterra, a gente trouxe uma citação do James Trevor, que é um chefe de cozinha. Ele diz o seguinte: gosto de pensar que não estou bravo, e se falhar enquanto tento não é ruim. Gostaria de pensar que estamos fazendo a coisa certa na hora certa.